Já ligou? Louvado seja Deus. Espera um pouco. Espera aí, gente. Então, enquanto esperamos aí o pessoal estar entrando, né? A gente vai esperando aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vai compartilhando aí, né? Vai comentando. Você que foi entrando, vai compartilhando essa live com amigos, conhecidos, parentes, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser ministrado em nome de Jesus. Já entrou, Giovana? Pessoas estão entrando? Depois você me dá o celular. Glória a Deus. Você que vai chegando agora, paz seja convosco, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas nós já temos aí? 2. Vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando, né? Para nós começarmos nossa live. Hoje nós vamos falar da continuação, né? Da ministração de quarta-feira passada, a qual nós falamos sobre cura interior, né? Então, essa continuação sobre o tema cura interior. E nós íamos falar, íamos passar a oração de cura interior. Mas pelo fato de ainda não, nessa segunda live, ainda não terminarmos a ministração, nós vamos deixar até a próxima ministração, se caso nós encerrarmos. Mas eu creio que ainda vai mais umas 2 lives, porque esse tema é bem profundo e é extenso. São muitas coisas a se abordar, muitas coisas a ser falado, muitas coisas para a gente aprender, né? Para nós aprendermos. Então, eu quero deixar para o último dia da ministração de cura interior a oração, que daí você vai estar aprofundado em tudo que você aprendeu e assim a sua oração ainda ter mais convicção ainda e fé naquilo que você vai estar orando, determinando com as suas palavras. Eu quero que os irmãos, vocês entendam, né, que esse tema é um tema que ele abrange muitas coisas. Então, para que nós entendamos o que é cura interior e com isso possamos nos apropriar da cura, aprender, né, sobre como se tomar posse da cura, da libertação, da restauração. Então, a gente tem que se aprofundar mais. Então, por isso que ainda nós teremos que a 3ª e a 4ª parte sobre esse tema. Então, eu gostaria que vocês estivessem todas as quarta-feiras, não perdesse nenhuma live, para você ser ministrado, porque eu tenho certeza que em determinado momento Deus vai falar com você, né? Todas as vezes que eu estou ministrando a palavra,
aqui na live, Deus está ministrando no meu coração. Deus está falando comigo. E na quarta-feira passada não foi diferente. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos começar, né? Já temos um número bom, assim o pessoal vai entrando. E quem chegar atrasado depois que terminar a live, ele volta no começo e assiste todinha, amém? Se fôssemos descrever os resultados da cura interior com apenas uma palavra, essa palavra seria paz. Amém? Se fôssemos descrever os resultados da cura interior, essa palavra seria paz. Por que todos precisam de cura interior? Satanás deve ter um arquivo organizado de todas as nossas fraquezas, nossos pontos mais doloridos, nossos fracassos, temores e sentimento de rejeição ou de culpa. Ele é o único capaz de nos fazer lembrar palavra por palavra de uma discussão que tivemos, e é Ele quem está sempre nos recordando que não podemos perdoar determinada pessoa por um sofrimento que ela nos infligiu. Amém? Então, quero que você entenda que o único que é capaz de ficar fazendo você se lembrar de uma discussão, de uma briga, de um desentendimento, palavra por palavra que tivemos, é Ele que está sempre nos recordando e que você não pode perdoar essa pessoa porque ela lhe causou um sofrimento muito grande. Então, quem não quer que você se esqueça, quem não quer que você perdoe, quem não quer que você fique o tempo todo se lembrando e jogando na cara da pessoa, né? Eu quero aqui deixar uma observação que quando, por exemplo, vou fazer uma ilustração. Por exemplo, o marido pisa na bola com a esposa, faz algo que lhe ofendeu, que lhe machucou, que lhe feriu, trouxe-lhe um sofrimento, trouxe-lhe algo que entristeceu muito, que magoou muito ela. Então, Satanás sempre vai fazer ela recordar palavra por palavra, e todas as vezes que acontecer algum probleminha, algum desentendimento, ela vai trazer à tona aquela coisa que aconteceu lá atrás, há 10 anos. Você lembra quando você fez isso? E Satanás sempre vai falar, tá vendo? Não perdoa ele, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Então, Satanás se não quer que você se esqueça daquilo, Satanás se não quer que você libere perdão, perdoe aquela pessoa, independente se aquela pessoa se arrependeu ou não, se ela mudou ou não, se ela está fazendo de novo ou não. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar sem nenhuma condição aparente. Amém? Porque Jesus não pediu nenhuma condição quando Ele perdoou nossos pecados e nos aceitou e nos amou. Quando Ele foi à cruz, Ele estava levando sobre Ele todos os nossos pecados, o meu, o teu, de todos nós. Mas Ele é um mentiroso. A Bíblia diz, lá em Mateus 6, 14 e 15, que eu vou ler para você, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Né? Tem várias traduções, mas o significado é o mesmo, falando que Deus nos perdoa e também que nós devemos perdoar o Pai Celestial. Se eu não perdoar, se você não perdoar os outros, o Pai Celestial não perdoará também os nossos pecados. É o que diz a palavra de Deus.
Não sou eu que estou dizendo, amém? Só poderemos obter uma cura interior completa se perdoarmos aqueles que nos magoaram de alguma forma. Amém? Às vezes a gente quer que as pessoas venham nos arrepender. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, pastora, se ela se arrepender, se ela se arrepender, aí eu perdoo. Mas então, se ela não se arrepender, eu não vou perdoar. Eu não tenho obrigação de perdoar. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Que independente se outra pessoa se arrependeu, pediu perdão ou não para você, pelo que ela te fez, o importante é você perdoar. Porque perdoando, Deus vai olhar para você e todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você errar e ir diante do Pai, Ele também vai te perdoar. Porque da mesma medida que eu meço, assim eu serei medida. A mesma forma que eu perdoo alguém, Jesus também me perdoará os meus pecados, as minhas fraquezas, quando a Ele eu chegar arrependido e falar, Senhor, me perdoe. Então não tem desculpa, não tem condição alguma para que a gente perdoe as pessoas. Não se esqueçam disso. Lutem, orem, peça a Deus para lhe ajudar, peça o Espírito Santo para ajudar você a perdoar, mas não leva para o teu coração, não guarde essa mágoa, não nutre essa mágoa a ponto de chegar a uma raiz de amargura e assim lhe trazer consequências no teu corpo físico, doenças, câncer e vários tipos de outras enfermidades, a qual os médicos já constataram que são causadas por raiz de amargura, por coisas guardadas anos e anos. Então, o perdão é um benefício, é benéfico, é cura, é um bálsamo, é uma proteção contra doenças, contra males, contra depressão, contra tudo que é ruim que poderá nos abater. Amém, irmãos? Por isso que sempre eu luto, por isso que sempre eu oro, busco a Deus, eu luto para meu coração eu liberar perdão. Amém? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu sei o benefício do perdão vai ser para minha vida física e para minha vida espiritual e para minha vida emocional. Aí eu vou ter paz. Vou ter paz comigo, vou ter paz com Deus e vou ter paz com todos. Só poderemos obter uma cura interior completa se perdoarmos aquele que nos magoaram de alguma forma. Só poderemos ter essa cura interior depois de entregarmos totalmente ao Senhor nossas tristezas e temores do passado. Todas as experiências que vivemos moldam nossa personalidade e nos fazem agir da maneira como agimos. É por isso, agora eu entro nessa parte, que é por isso que nós devemos olhar, sabe aquelas pessoas complicadas, aquelas pessoas difíceis que você a evita, que você sempre quer estar longe dela? Corre dela, porque ela é negativa, porque ela é crítica, porque ela às vezes trata, meia, como diz, mal educada, trata mal, fala grosseiramente, né? É agressiva, às vezes nas palavras, e você fala, não dá para ficar com essa pessoa. Mas nós temos que olhar com esses olhos, que nós não sabemos as experiências que ela vivenciou, o que aconteceu durante a vida dela. É por isso que nós não devemos criticar, julgar, condenar, já condenar as pessoas, porque nós não sabemos lá no íntimo dela, nós não sabemos o passado, nós não sabemos as experiências que ela teve. Então, o que nós devemos fazer? Por isso que Jesus fala que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem. Orai para os que vos perseguem. Ame o que vos perseguem. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela é daquela forma,
a personalidade dela é terrível, mas nós não sabemos o passado de sofrimento, o passado tenebroso que aquela pessoa teve. Por isso, agora, no presente, ela é uma pessoa amarga. É por isso que nós, como cristãos, por isso que nós, como servos de Deus, quando olharmos para um ser humano assim, nós devemos falar: Senhor, tenha misericórdia dessa vida, cura ela, liberte ela, toca no coração dela, sabe? Essas tem que ser a nossa oração. Não ficar com raiva, não pegar birra, né? Ficar falando mal, criticando. Antes de falar mal daquela pessoa, antes de ficar criticando, antes de ficar julgando, ore por ela. Sobre a tua vida, Deus colocará brasas de fogo, amontoará brasas de fogo sobre a tua vida. Deus vai derramar a graça, o poder sobre a tua vida. Deus vai derramar as bênçãos sobre a tua vida, porque vai olhar e ver no seu coração que você é um coração bondoso, que a benignidade de Deus, dos frutos do Espírito Santo está na tua vida, que a bondade está na tua vida e que você tem olhado com piedade para aquele ser humano, mesmo que ela venha te tratar mal, mesmo que ela venha ser uma pessoa grossa, mesmo que ela venha ser uma pessoa agressiva. Amém? Que Deus possa agir na vida dessa pessoa. Compreenda, assim como você está sendo curado, está tendo a oportunidade de Deus de ser liberto, de ser curado, de ser transformado, do Espírito Santo está trabalhando na sua vida, que o Espírito Santo também possa trabalhar nessas vidas, que está próximo a você, às vezes está do seu lado, às vezes é um parente, às vezes é um familiar, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um filho, às vezes é um marido, né? E aí, muitas vezes você conhece como ele foi criado, que ele não teve amor, não teve carinho, que foi abandonado, ou que foi agredido, que foi violentado, que passou por coisas terríveis, passou fome. Então, tudo isso faz com que essa pessoa venha a ter essa personalidade de uma pessoa difícil, de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa que não consegue expressar amor, não consegue expressar carinho, não consegue ser compreensivo, não consegue ver as coisas como é, porque daí ela também tem até um conceito errado de família, de Deus, de relacionamento. E nós que estamos aprendendo devemos olhar dessa forma, olhar com os olhos sábios, olhos de sabedoria ao Senhor, e saber conduzir aquela pessoa para a cura também. Comece pela oração e vai se aproximando e vai falando palavras brandas de amor para essa pessoa. Eu estou aqui não apenas ministrando para você, mas também te ensinando como ajudar outros. Amém? Nosso relacionamento com os outros é regido por nossas experiências passadas. Dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a constituir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da nossa vida. Eu vou repetir para você entender. Os psicólogos dizem que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a constituir uma base que determina ou reagimos diante, que agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da nossa vida. O modo como agimos e reagimos diante de todas as situações pelo resto da nossa vida. Por isso que todos precisam de cura interior. Porque não tem como você passar ileso pela tua vida, desde a barriga da sua mãe até a sua fase adulta.
Não tem como você passar ileso sem nunca ter acontecido nada com você, nada que lhe traumatizasse, nada que trouxesse dor ou sofrimento, porque não num determinado momento alguma coisa aconteceu ou coisas aconteceram. E é por isso que nós nunca devemos pensar: sou um servo de Deus, sou lavada e remida do sangue de Cristo, sou cheia do Espírito Santo, tenho dons. Mas todos nós precisamos de cura emocional, de cura interior, de cura dentro da nossa alma. Lá em Mateus 12:35, eu vou ler para você agora, 12:35, que diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Está em Mateus capítulo 12, versículo 35 da palavra de Deus. Os psicólogos já chegaram à conclusão de que empregamos 50%, olha só, irmãos, de nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. 50% de nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Todos nós precisamos de cura interior, uns mais, outros menos, mas todos nós já passamos por momentos em que sentimos que não fomos compreendidos. Por exemplo, um amigo nos traiu, nosso cônjuge nos desapontou, talvez na infância um professor fez uma crítica indevida. Esses são em menores gravidade, mas mesmo assim são incidentes que deixaram marcas dolorosas ou lembranças penosas. Existem adultos que têm medo de água. Outros adultos que têm medo de cães. Outros adultos que têm medo de gatos. Outros têm medo de altura, de elevador e etc. Se fosse aqui falar de todos os medos, tem pessoas que têm medo de aranha, tem pessoas que têm um medo horroroso de barata ou de rato, mas é aquele medo que a paralisa, é um medo que traz um desespero. Não é aquela coisinha simples, que é medinho de nada, mas é aquele medo absurdamente exagerado, entendeu? Tem pessoas que não conseguem ficar em espaço fechado, ela começa a passar mal, às vezes até desmaia. Existem adultos que têm medo de água, né? Eu já falei aqui. Esses temores acompanham desde a infância e até a fase adulta e traz muita vergonha a essas pessoas. Somente Jesus pode romper essas cadeias. A palavra de Deus diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Alguns traumas ocorrem antes do nascimento, antes de termos uma memória consciente. A Bíblia diz que João Batista saltou de júbilo no ventre de Isabel, quando esta ouviu a saudação de Maria.
Sabe, irmãos, porque João Batista saltou de alegria quando ouviu a saudação de Maria chegando, Shalom, Isabel, que quer dizer paz, tá, irmão? Shalom quer dizer paz. Shalom, Isabel. Isabel estava grávida já, barrigão, grávida de João Batista. E Maria estava de pouquinho, nem barriga tinha, mas Maria já estava grávida de Jesus. E aí, João Batista, que estava dentro da barriga da mãe dele, já sentiu Jesus ali. O saltou de júbilo, mexia a barriga mexia, balançava, fazia aqueles movimentos, porque ele percebeu Jesus na barriga de Maria. Ele sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria. Aí você entende que os psicólogos, eles acreditam que uma criança pode sentir rejeição, ansiedade, medo antes mesmo de nascer. Que um bebê dentro da barriga da mãe, isso é os psicólogos, já foi estudado, comprovado, e a Bíblia fala aqui, né, irmãos? Então, quer dizer, a Bíblia confirma que uma criança dentro do ventre já sente tudo que está acontecendo aqui fora, já tem emoções, já sente alegria, sente tristeza, que ele saltou de júbilo, saltou de alegria, ele começou a mexer, ele começou a se manifestar dentro da barriga da mãe dele, de alegria, que Jesus estava ali dentro da barriga de Maria. Então a Bíblia prova e os psicólogos investigaram, estudaram e chegaram à conclusão que uma criança pode sentir rejeição, ansiedade, medo antes mesmo de nascer. E se um bebê no ventre da mãe já reage à nicotina do cigarro quando ela fuma, ou nasce com álcool no sangue quando ela bebe, ou viciada em drogas quando a mãe se droga na gravidez, então, cientificamente, é possível que ela receba também influências de caráter emocional. Aí você está entendendo, irmãos, que não tem como. Porque não tem como a gente passar pela vida ileso de traumas emocionais, de feridas na alma, de precisar de cura interior, porque mesmo dentro do ventre, se formando, ossinho, ossos por osso, coraçãozinho, os órgãos, os olhos, a criança já começa a sentir, já ter emoções. Eu quero contar para vocês como nós entramos nesse pedaço de a criança sentir tudo que acontece com a mãe. Eu já contei esse meu testemunho várias vezes, mas só para reforçar aqui a mensagem, eu quero dizer que eu passei por essa experiência. Eu passei por essa experiência quando o Espírito Santo me levou do lado de fora a ter imagens de quando a minha mãe estava grávida. A minha mãe engravidou de mim com 18 anos. E o Espírito Santo me levou porque eu tinha uma raiz de rejeição muito grande na minha vida. Eu já falei quando nós ministramos sobre cura interior aqui, sobre raiz de rejeição, eu falei sobre isso, sobre eu ter tido muita rejeição. E onde ela começou, onde teve início. E nunca eu conseguia me lembrar de nada que tinha me acontecido que pudesse levar a essa rejeição. E aí,
um dia eu orando incessantemente, falando com o Espírito Santo, com Deus, que eu não aguentava mais aquela dor na minha alma, que eu não aguentava mais ser infeliz, mesmo acreditando, mesmo confiando em Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo uma serva de Deus, mesmo sendo uma pastora, pregadora da palavra de Deus, existia uma coisa de mim que me doía, que me machucava, que me bloqueava, que me aprisionava. E eu queria ser livre. E o Espírito Santo, então, me levou até quando eu estava no ventre da minha mãe. Espírito Santo segurando, Jesus segurando na minha mão, me levou. E eu pude ver uma imagem clara, minha mãe bem gorda, sabe, barrigão, e eu vi a minha mãe chorando e um senhor em pé, que era da estatura do meu avô, em pé, com aquela ira, com aquela raiva, dizendo palavras de rejeição, rejeitando minha mãe e apontando para a barriga da minha mãe, e ela chorava muito e dizia que não aceitava aquela criança, que não aceitava ela mais, que ela não era mais da família. Era algo tão terrível. Eu comecei a sentir a dor da minha mãe, porque era isso que me pegou dentro da barriga dela. Toda aquela rejeição, tudo aquilo que ela estava passando naquele momento, passou para mim no ventre. E Deus, e o Espírito Santo de Deus, que me levou até aquele momento, disse: aí está a causa. Libere perdão sobre a sua mãe, libere perdão sobre o seu avô e seja livre, minha filha. E eu orei tanto para aqueles sentimentos aí do meu coração, e Deus falou comigo que um dia eu ia ter a oportunidade de falar com a minha mãe. E quando eu fui visitá-la, eu morava em Goiás, eu disse: mãe, eu tenho algo que eu quero compartilhar com a senhora. Aí eu comecei a falar para ela tudo que Deus tinha mostrado para mim. E de repente eu vi minha mãe chorando. Minha mãe chorava muito. E ela disse assim: me perdoa, minha filha, me perdoa. Eu não sabia que isso ia trazer isso para você. No começo ela ficou assustada, porque ela falou: quem foi que te contou? Eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca abri meu coração e disse. Aí eu contei toda a minha experiência do Espírito Santo mostrar e Deus me levar. E eu falei: mãe, eu te perdoo, a senhora também foi uma pessoa que foi magoada, que foi ferida. A senhora não tem culpa de eu ter crescido com essa dor, com esse sofrimento, com esse sentimento no meu coração, de que eu não sou ninguém, que ninguém me ama, que ninguém gosta de mim. Tudo isso, mãe, agora está perdoada. Se perdoe, a senhora também. Perdoa o meu avô. E orei para minha mãe, abracei ela, ela chorou muito. Eu vi que a partir desse dia, minha mãe se tornou outra pessoa. A minha mãe não conseguia abraçar, nunca conseguia, assim, ter carinho da minha mãe. A partir daquele dia, minha mãe se tornou uma pessoa melhor. Ela começou a expressar mais seu sentimento, começou a abraçar, começou a se aproximar até mais. Meu relacionamento com ela também veio até a melhorar. E foi algo tremendo que Deus fez na minha vida. Então, eu vivi isso na minha vida, por isso eu posso compartilhar com você tudo isso. Eu não sei se de repente alguma coisa aconteceu ainda no ventre da sua mãe, ou então com 1 ano de idade, com 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe, porque nessa fase a gente não tem consciência, não tem lembrança das coisas, mas o Espírito Santo começa a mostrar para nós. Ele começa a desvendar, abrir, descortinar e mostrar para mim
e para você aonde está, aonde foi o início de tudo que causou tamanha dor, tamanho sofrimento na tua vida. Entenda que o Espírito Santo de Deus vai te levar a se lembrar, a enxergar, a ver tudo aquilo que você não consegue enxergar agora e nem entende porque você ora e as coisas ainda não aconteceram. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Talvez alguém precise de cura interior por causa de algo que fez. Agora eu vou falar das pessoas que se sentem culpadas, que não conseguem se perdoar. Talvez alguém tenha cometido um crime e está sobrecarregado de sentimentos de vergonha e desgraça. Muitas pessoas estão atrás das grades de uma prisão. Estão atrás de uma grade de uma prisão porque cometeram um crime. Mas outras estão em prisões mentais. Pode não estar atrás das grades, mas está em prisões mentais. E que todos os dias ela se sente culpada. Todos os dias ela sente aquele remorso. Remorso é uma coisa dolorosa, horrível, irmãos. É totalmente diferente de arrependimento, sabe? Remorso emite a falta, a pessoa fica tão oprimida, tão atormentada por Satanás que ela tem desejo de se suicidar e tenta o suicídio. A gente pode ver o exemplo bem claro disso, que foi de Judas Iscariotes. Ao contrário de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes e na última vez ainda xingou Jesus para disfarçar que ele não conhecia Jesus, que ele desprezava Jesus. E ele se sentiu tão culpado, tão arrependido, que ele saiu correndo dali. Ao contrário de Judas Iscariotes, que ao negar Jesus e entregar ele aos religiosos da época e receber dinheiro por identificar Jesus e falar, olha, esse é hoje, ele está em tal lugar, vai lá, pega ele. Quando ele viu Jesus sofrendo, sendo humilhado, veio um remorso sobre ele, não veio arrependimento, porque o arrependimento depois nos traz perdão. Mas no caso de Judas Iscariotes, ele teve um remorso. Ele se sentiu tão culpado e Satanás aproveitou disso, que começou a atormentá-lo na sua mente. Então ele começou a ser aprisionado mentalmente. Aí ele jogou dinheiro lá nos pés daqueles religiosos e pegou uma corda e foi se enforcar. E assim Judas morreu, enforcado com uma corda. Por isso que eu quero que você entenda, esse assunto é muito sério. Os 2 tipos de aprisionamentos são terríveis, né? Alguém pode ter causado um profundo sentimento, sofrimento ao seu cônjuge. Ou pode ter magoado muito seus pais, por exemplo. Talvez eles tenham morrido e essa pessoa sente não poder mais pedir perdão ou reparar o mal causado, né? Nós vemos filhos que foram que fizeram tantas coisas ruins com seus pais, né? Ficaram anos sem conversar com o pai, com raiva, com ódio, sabe? Brigando, fazendo coisas horríveis. E que aí vem aquele sentimento de culpa, mas aí ele não tem como mais reparar o seu erro. Por quê?
aquela pessoa morreu, meu pai morreu, e agora? E é por isso que a gente vê muitos filhos diante do caixão, gritando, em desespero profundo. Isso se chama remorso. Eu vejo muito isso em velório, irmãos. Filhos, pais, diante do caixão, gritando horrores, chorando, e aí a gente vê que aquilo é um remorso, e aí ele coloca na cabeça, não tem mais como eu reparar, não tem como mais eu resolver, agora ele morreu, e aquela pessoa fica sendo atormentado, aprisionado com aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que ele fez uma coisa horrível, que não tem perdão, que Deus não vai perdoá-lo, que ele nunca vai poder consertar aquilo. Entenda isso, igreja. Entenda isso, irmãos, você que está me assistindo. Alguns, antes de receberem a Cristo, tiveram uma vida cheia de pecados, corrupção e imoralidade. Sabem que o Senhor já lhes perdoou? Você sabe que o Senhor já lhes perdoou os pecados passados? Pois ele diz, eu me lembro uma vez, eu ainda era solteira, e eu me deparei com uma jovem. Um dia nós estávamos fazendo uma busca de poder, orando na igreja, tipo um devocional ali com Deus. E uma jovem falou, Marli, eu posso falar com você? Tem algo que me corrói por dentro, me dói por dentro. Eu tenho um sentimento de culpa, eu não consigo me livrar. Eu sei que Jesus me ama, mas eu não consigo. Eu vim para a igreja, mas tem algo no meu passado que eu fiz e eu não consigo me perdoar. Então eu fui num cantinho com ela, separado nós duas, e ela começou a narrar. Alguns anos atrás, eu engravidei. Eu rejeitei aquela criança. Então eu fui e fiz um aborto. Eu matei meu filho. Agora que eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu sou uma assassina. O que eu faço, Marli? Jesus não vai me perdoar, porque o que eu fiz foi muito cruel, foi muito terrível, e eu via a dor que ela estava agoniada com aquilo. Era um sofrimento tão profundo na sua alma. E eu disse para ela, Jesus já perdoou o teu passado, ser livre. Agora você precisa se perdoar. Aceite o perdão de Jesus por você e se perdoe. Porque agora você é uma nova vida. Tudo já ficou no passado. Tudo o que você vai viver agora vai ecoar para a eternidade. Quando você estiver lá na glória, você vai poder ver essa criança, porque lá ela está sendo bem cuidada, lá ela está se desenvolvendo, lá na glória ela está do lado de Jesus. Fique em paz no teu coração, aceite o perdão de Deus por você e se perdoe. E eu orei com ela muito, nós ficamos orando um bom tempo. E quando nós terminamos de orar, ela disse para mim, eu era jovem, irmãos, foi a primeira vez que eu vi alguém confessar que tinha feito um aborto.
Mas tem um momento eu a julguei. Na hora que ela ia falando para mim, e ela chorava, e eu comecei a sentir, o Espírito Santo me fez sentir a dor dela. E eu jamais poderia julgá-la, porque eu vi que ela estava massacrada, ela estava destruída emocionalmente por dentro. E ela queria ser sincera com Deus. Ela estava ali buscando ser uma nova vida, ser transformada. E foi algo tremendo que Deus fez naquele dia na vida dela. E eu creio que existem muitas pessoas assim. Eu não conheço o teu passado, mas Jesus conhece o teu passado e Ele te perdoou, porque o que vai contar é de agora para frente. Você é uma nova vida em Cristo. Dos teus pecados passados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor Jesus. Amém? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Pois Jesus diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para sempre. Sabe, não é aquele esquecimento que um dia lembrou e Jesus vai falar: lembra que você fez? Não, é para sempre. Não me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Está lá em Hebreus 10:17, se você quiser anotar aí. Mas eles mesmos não conseguem perdoar-se. Suas lembranças do passado os atormentam. Então, como eu acabei de contar aqui vocês esse testemunho, algo que eu presenciei, foi tão marcante na minha adolescência, foi marcante demais isso, irmãos, de uma forma que o Espírito Santo me usou, porque não era eu, era coisas que eu não experimentei, que eu não vivenciei e que eu nunca tinha ouvido alguém falar. Se você se sente abatido pelo peso da culpa e condenação, saiba que é Satanás. Se você se sente abatido pelo peso da culpa e condenação, saiba que é Satanás quem lhe traz isso. Amém? O único que nos acusa, o único que nos perturba, o único que não quer que você esqueça do teu passado e que você fica lembrando, que fica te acusando, você é culpado, você é culpado, você é culpado, não tem jeito, não tem como, não tem perdão que você fez no passado, não adianta dar um de santinho agora. Não é isso que às vezes você ouve até de boca de algumas pessoas? Principalmente quando um criminoso se converte, principalmente quando uma pessoa que antes era do crime vem para Jesus, agora está na igreja dando um de santinho, mas não acredito na mudança dele não acredito não. E olha, não seja agente de Satanás aqui na terra. Não seja um vaso de Satanás, não seja sua boca instrumento de Satanás para acusar os outros, para julgar o caráter dos outros, para falar, não acredito que ele mudou, não acredito que ele tá aqui dentro da igreja se disfarçando. Nunca diga isso. Olha, Deus fala, Senhor, que o Senhor continue trabalhando no coração deste homem, que o Senhor continue trabalhando, libertando, transformando a vida deste homem, desta mulher, desse jovem. Vamos mudar as nossas atitudes, igreja.
Assim como Jesus perdoou os nossos pecados. Ah, mas eu não cometi o que ele cometeu, pastora. Mas a Bíblia diz que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Deus olha de igual forma todos os pecados. De igual forma ele perdoa. Ele não vai avaliar, esse pecado aqui não. Ele matou? Não vou perdoar ele não. Ele matou, não vou perdoar ele não. Não é assim, igreja. Não é assim, você que está me assistindo. Vamos mudar nossa forma. Eu tô vendo às vezes na internet tantas pessoas que se dizem cristão, agressivamente dizendo palavras horríveis. Quero falar aqui de algo que eu vi na internet. Eu não fico fuçando atrás dessas coisas, mas vem, né, irmãos? Vem lá no Facebook, vem lá nas redes sociais que você tem. E um monte de crente. Vou falar crente, porque cristão é aquele que é de Cristo. Que o caráter de Cristo, que o coração de Cristo, de Jesus Cristo, está enraizado no coração dele. Um monte de crentalhada dizendo assim, é bom que ele morreu. Não estava debochando de Deus, estava fazendo isso, falando daquele ator lá, Paulo Gustavo, que morreu. Sabe, irmão, se alegrando. A Bíblia fala que nós temos que ficar triste com a morte do ímpio. A gente tem que se alegrar com a morte do justo, porque a gente sabe que ele vai estar lá na glória. Mas o ímpio a gente tem que ficar triste. Oh, meu Deus, será que ele morreu sem salvação, Jesus? Será que ele teve tempo de se arrepender e orar? Não criticar, foi bom mesmo ele ter morrido. Ele era isso, ele era aquilo, ele debochava de Deus, ele fazia isso, fazia aquilo. Não cabe a nós julgar. Meu pai na fé dizia sempre assim, quando você aponta um dedo para alguém, há 3 apontando para você e mais o dedão. Percebe isso? Quando você aponta. Então não julgue para não ser julgado, não critique para não ser criticado, não condene para não ser condenado. Vamos ser agentes de Deus, agentes curadores. Vamos levar a salvação, vamos levar o perdão, vamos levar a cura. Não sentimento de ódio, de ira, de raiva, de vingança. Deus nos chamou e predestinou para sermos agentes curadores aqui na terra. Sermos curados para curar, sermos transformados para transformar, sermos restaurados para restaurar, para ter um coração cheio de paz, para levar a paz para outros. É isso que é o intuito da nossa vida, na nossa caminhada, dia após dia, com Jesus. Não termos só para nós, mas para repartirmos. Sermos curados para curar, sermos sarados para sarar, sermos libertos para libertar. Perdoando para ser perdoado. Levar o perdão, levar a paz, levar o amor. Amém? Aleluia. Às vezes, irmãos, nós não precisamos nem abrir a nossa boca. Às vezes as pessoas olham para nós e sentem paz. Ouvem a nossa voz e sentem paz. Isso já aconteceu muito comigo. De eu chegar em determinados lugares, as pessoas nem me conhecerem e começarem a abrir o seu coração, começarem a confessar coisas da vida dela tão íntima, terem uma confiança comigo, uma estranha que ela nem sabe o nome, e começar a abrir o seu coração e falar tudo da sua vida.
Ou então olhar para mim e falar assim, você me transmite algo tão, uma paz. Eu não sei dizer, mas eu olho para você, eu sinto uma paz. Uma vez eu liguei para uma senhora que alugava apartamento na praia e eu conversei com ela meia hora e falando do apartamento e falando que a gente, marcando pra gente ir lá na casa dela. E quando eu terminei a conversa com ela, que eu já ter marcado, ela disse assim pra mim, uma senhora, não era evangélica. Ela disse assim pra mim, a tua voz, enquanto estava falando com você, a sua voz me transmitiu uma paz tão grande no meu coração que eu quero te conhecer. Quando seu marido vier buscar a chave do apartamento, eu quero que você venha. Eu quero conhecer você e conversar mais com você. Aquilo alegrou tanto meu coração, irmãos, porque aquela paz que ela estava sentindo não era eu em si, mas era a paz que o Espírito Santo colocou no meu coração. E aquela mulher falou que estava com depressão. Quando eu fui lá, ela abriu o coração, contou sua vida, falando que estava com depressão, que ela se sentia sozinha. Eu conversei, eu ouvi ela, eu orei por ela, falei de Jesus para ela. É isso que quando a gente vai sendo curado, quando Deus vai trabalhando na nossa vida, a gente começa a transmitir essas coisas. Você que está me ouvindo, Deus vai te curar, Deus vai te transformar, Deus vai te dar tudo aquilo que você está buscando hoje, para que você também possa repartir aqueles que não tem nada, que não sente amor, que não sente paz, que já pensou até em tirar a própria vida, que não tem esperança e que não tem Jesus na sua vida. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Olha que a palavra de Deus diz, irmãos. Deus enviou Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo. É a palavra de Deus quem diz isso, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quando diz o mundo, eu e você e as outras pessoas que estão ao teu redor. E as outras pessoas que Deus colocará também em sua vida. E se a pessoa é um homem sexual, não julgue ele por ser um homem sexual. Ame ele como a criatura de Deus que merece e carece de Jesus na vida. Se é uma moça que é lésbica, não olhe para ela com os olhos de crítica, julgamento, mas olhe com os olhos que Jesus olhou para você. E que Jesus olhe para essa pessoa. E assim por diante, não olhe um drogado pelos olhos humanos, olhe com os olhos de Jesus. Ame ele. Leve Jesus para ele. Porque uma pessoa que se afunda nas drogas, ela quer amortecer, anestesiar a dor que está na sua alma por coisas do seu passado ou do seu presente, mas ela quer anestesiar aquela dor que está dentro dela. E por um breve instante a droga faz esse papel, mas depois vem tudo novamente. E por isso, mais e mais a pessoa vai aumentando o consumo em drogas a ponto de ir para um profundo abismo e muitas vezes não conseguir voltar. Você está entendendo?
que o Espírito Santo está dizendo a você hoje. Este é o Evangelho do Reino de Deus. Que nós amemos todos os pecadores e intercedamos por eles. Comece pela tua casa, comece pela tua família, comece pelos teus filhos, comece pelo teu marido, comece pelo teu pai, pela tua mãe, comece pelo teu tio, pela tua tia, comece pelos teus primos, comece pelos teus vizinhos, comece a orar. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar neste momento. Continuaremos na quarta-feira que vem, a terceira parte. E eu vou fazer essa oração com você, em nome de Jesus, amém? Já deu o horário, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tem dado assim, pode ver, irmãos, que está tudo anotado aqui, as mensagens, tem dado uma hora exata. Por isso que quando chego num determinado momento, Deus fala para mim, chega, é só isso hoje, minha filha. E nós vamos continuar na terceira parte sobre cura interior, na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Esteja comigo, compartilhe, convida outras pessoas para virem assistir com você. Chame lá um parente, um vizinho, um amigo, faz um chazinho, um cafezinho ali, põe ali na televisão ou no celular, coloca ali, vem assistir comigo. Faça alguma coisa, seja um agente de Deus aqui na terra. Amém? Feche os teus olhos agora e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou nesta noite pela tua palavra. Vai de encontro a cada um dos teus filhos, meu Deus. Ó Pai, hoje nós falamos acerca que todos precisam ser curados, todos precisam curar a sua alma, todos estão com o coração quebrado, machucado, ferido e que carecem ser restaurado, ser transformado, carecem ser libertos, meu Deus, de prisões de culpa, de ressentimento, ó Pai, coisas passadas, lembranças dolorosas, meu Deus, o Senhor que sabe, ó Espírito Santo de Deus, visite, meu Deus, visite a cada um, vai lá, meu Pai, todas as lembranças, meu Deus, que estão lá escondidas, às vezes, muitas vezes, lembranças que eles não têm consciência por ainda estar no ventre, ou então ser muito pequenininho, mas o Senhor que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Senhor traga à tona, o Senhor mostre para que haja uma libertação, para que haja cura, para que haja liberação de perdão sobre essas vidas, meu Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor tem curado a minha alma, assim como eu tenho experimentado o seu amor, assim como eu tenho experimentado o seu perdão, assim como eu tenho experimentado a sua justiça, a sua misericórdia, que cada um desses que estão agora nos assistindo possa experimentar este poder do Senhor, esse poder sobrenatural, ó meu Deus, experiências lindas e maravilhosas contigo, em nome de Jesus. Vai de encontro à sua casa, à sua família, seus filhos e tudo quanto seus filhos colocarem diante de ti. Que o Senhor haja, meu Deus, e traga a provisão, um milagre, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, quero agradecer aqui a Andréia Souza, Felipe, meu filho, a irmã Leia, né? Glória a Deus, a Silvana, Deus abençoe, irmão Joaci escreveu glória, né? A Silvana, glória a Deus, a irmã Leia, glória a Deus, aleluia, irmã Leia, né? Felipe colocou coraçãozinho, a Rose, Deus abençoe você, Rose. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida dos teus filhos, Gilvanete Pimentel também, o Wesley, a Sara Caroline também está nos assistindo, glória a Deus,
A presença de Jesus é maravilhosa, não tem como ficar indiferente quando o sentimos. Sara, é verdade, Sara. Louvado seja o nome do Senhor. A Adélia, né, compartilhou, ela disse: paz, pastora Marli, amada de Cristo, a Deus, a amada de Cristo, a Deus abençoe. Maria Aparecida da Silva Leite também estava nos assistindo. Deus abençoe a minha prima Paula Nascimento, a irmã Iraci, né? Glória a Deus, irmã Iraci. Cristina Alves, pastor Edivaldo, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Margarete, Deus abençoe você, Margarete. A Isabel Pereira da Silva, a tia Isabel, né? A tia Bela, né? Lindas palavras ela escreveu. É a tia do pastor Edivaldo, minha tia também, né? Deus abençoe sua vida. Estamos com saudade, em nome de Jesus. Que Deus possa ir de encontro à sua vida, à sua necessidade, e possa te dar saúde, paz e alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.